Nova legislação trabalhista, como isso afeta você, trabalhador, você, empresário e nós no nosso dia a dia. Dr. Lerson, mais uma vez, obrigado pela participação. Vamos dar continuidade aqui no nosso bate-papo, que está sensacional. No vídeo passado, o senhor falou um pouco sobre essa relação de trabalho, sindicato. Explica agora, assim, como o senhor vê, com essa flexibilidade da legislação agora, como o senhor vê o acesso à justiça do trabalho por parte dos empregados? Como que fica esse acesso? É interessante a pergunta, Fábio, porque a legislação, essa reforma trabalhista, ela de certa forma, ela afetou o acesso à justiça do trabalho. E esse afetar o acesso à justiça do trabalho, ao meu ver, importa num desatendimento ao princípio constitucional da inafastabilidade do acesso à justiça. O judiciário ele não pode deixar de conhecer uma lesão. Tá, mas olha que interessante como é que fica isso daí. E aí a questão do sindicato fica mais patente de termos ou não sindicatos fortes. Nós falamos que há uma autonomia muito grande de vontade, uma autonomia de decisão, há a possibilidade de supressão de direitos trabalhistas, principalmente pelos sindicatos através das normas coletivas. Quando houver uma supressão de direito numa norma coletiva, essa legislação não está permitindo que o trabalhador que se sentir lesado busque no judiciário a discussão dessa norma que tira direito trabalhista anteriormente garantido em lei para ele, mas suprimido em convenção coletiva ou acordo coletivo. Deixa eu ver então se nós entendemos. Bem, se ele perde o direito trabalhista, no caso de um autônomo, ele perde o direito ao acesso trabalhista, é isso? Não, veja só que interessante. Antes da reforma, o princípio fundamental do direito do trabalho ele era a primazia da realidade. O que é isso? Eu vou analisar a relação de trabalho, todos os elementos existentes na relação de trabalho e ver, com base na CLT, se caracterizava uma relação de emprego. Ou aquela história, tem vínculo de emprego ou não tem? Eu sou empregado ou não sou? Certo? Hoje o que acontece com essa legislação nova? Se eu tiver um contrato de autônomo, firmado com a empresa, não se discute mais vínculo de emprego. Então a primazia da realidade, não importa se eu for subordinado, se eu tiver salário, basicamente dá a entender que isso não importa mais. Então o que vai acontecer? Esse contrato de autônomo ele vai ser discutido na esfera do direito civil, na justiça comum. O problema é que nós não sabemos ainda se a justiça comum não vai declinar, se ela não vai abrir mão dessa competência. Por quê? Eu tenho todos os elementos de uma relação de trabalho e vou apresentar para o juiz civil, para a justiça civil. Será que ele vai aceitar isso? Ou ele vai falar, não, eu tenho todos os elementos de relação de trabalho, tem que ir para a Justiça do Trabalho. Chega na Justiça do Trabalho e fala, não, contrato de autônomo, não posso discutir isso aqui, devolvo para a civil. Conflito negativo de competência. E essa é uma situação muito nebulosa. E aí é que entra, talvez, principalmente aí é que vai entrar a força do sindicato. Veja só, se o sindicato pode suprimir direito trabalhista em norma coletiva, e ele é fraco, de baixa representatividade, e é isso que os juízes e os operadores do direito estão preocupados, como vamos discutir essa norma coletiva que suprimiu o direito se eu não posso acessar a justiça que a protege? Ou seja, estamos num mundo obscuro, nada esclarecido. Como resolver isso? Só o tempo vai dizer? Só o tempo, Fábio. Ainda não se tem uma visão clara da aplicação. O judiciário pensa de uma forma, o judiciário trabalhista, os sindicatos de outra e os empresários de outra. Em muitos aspectos, sindicatos têm razão,
Em outros, bastante relevantes até, os empregadores têm razão. O judiciário tenta fazer uma conformação, tenta adequar as duas visões à sua esfera de atuação. Eu ainda não vi uma interpretação pacífica com relação principalmente a esses pontos que a gente tratou aqui. Muito bem. Então o que nos resta fazer é esperar, cobrar das autoridades, não é? E cautela. Então você é empresário, você é empregado, procure entender melhor como que vai funcionar. Sempre consulte especialista no assunto. Mas convido você a continuar mais um pouquinho com a gente. No próximo vídeo eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Hélio sobre o regime de tempo parcial, que está muito polêmico esse assunto, né? O trabalhador pode ainda trabalhar em tempo parcial e como isso foi afetado pela legislação trabalhista. Fique conosco, curta, compartilhe, deixe suas perguntas e até o próximo.